Adrielson, zagueiro do Botafogo, foi recentemente convocado para a seleção brasileira para jogar o jogo que disputa as eliminatórias da Copa do Mundo. Adrielson, ex-Sport, jogou muito no Sport, viu? Mas toda essa notícia, ela me deu lembranças amargas, lembranças ruins, porque me fez lembrar de todas as vezes. Primeiro, da vez que o Adrielson saiu de graça do Sport e todas as vezes que jogadores saíram de graça ou por uma merreca do esporte, de grandes jogadores. Vou citar aqui alguns. Só para lembrar a saída de Adrielson, em 2021 ele estava jogando pelo esporte, ele joga pelo esporte, ele estava jogando pelo esporte desde que ele tinha 13 anos de idade, pessoal. Desde 2010, se não me engano, que ele veio entrou na base do esporte. E aí em 2021 ele já estava no profissional, tudo jogando. E aí ele renovou o contrato até julho de 2023, ou seja, se tivesse cumprido o contrato, ele só teria saído recentemente. Mas foi logo emprestado a um time dos Emirados Árabes Unidos. De graça, emprestado de graça, assim, o Sport não ganhou nada com isso. Ele foi emprestado por um ano e ainda teve opção de compra. E o time não quis comprar o Adrielson na época. Na verdade, até teve uma proposta, só que o Sport recusou. Aí depois disso, a expectativa que se tinha era que o Adrielson voltasse a jogar pelo Sport. Só que parece que também não deu certo. E aí aconteceu aquele fatídico dia que o Adrielson, os empresários do Adrielson, melhor dizendo, colocaram o Sport na justiça com 3 milhões e 400 mil de dívida. Dívidas de salário atrasado, 13º atrasado, FGTS atrasado, enfim, tudo atrasado, que aquela lambança que a gente já conhecia daquele Sport de Milton Bivar. Enfim, acontece que o Sport não conseguiu vencer, foi na justiça, perdeu na justiça, rescisão imediata do contrato de Adrielson e essa é a pior parte, perda total dos percentuais de venda de Adrielson, um grande zagueiro que logo logo vai estar jogando na Europa, logo logo o Botafogo, que é esperto, vai vender por uns 30, 40 milhões de reais para a Europa, e aí o Sport não vai ganhar nada com isso. Antes tinha até 20% dos direitos, mas depois disso nada. Tudo por causa de incompetência, pessoal. Incompetência, não tem outra palavra para descrever isso daqui não. Aí depois disso ele sai de graça pro Botafogo e o resultado a gente já sabe, né? Botafogo líder absoluto do Brasileirão. Adrielson cotado, alguns críticos de futebol dizem, comentaristas dizem que ele é o melhor zagueiro da Série A neste momento. Enfim, outro exemplo. Eu vou me estressar nesse vídeo. Outro exemplo, o Maílson. O Maílson, que eu já falei sobre o Maílson no vídeo sobre goleiros aqui no esporte recentemente. Assistam aquele vídeo. O Maílson, que foi um bom goleiro. O nosso último bom goleiro foi Maílson, viu? É isso daí. E Maílson, ele tinha um contrato até janeiro de 2023. Só que parece que ele não queria renovar e tudo. Aí, para não sair de graça, ele foi vendido a um clube da Arábia Saudita por 500 mil dólares. O que na época eram 2,8 milhões de reais. Lá, isso em julho de 2022. E muito abaixo do valor de mercado dele. O valor de mercado, segundo o Transfer Market dele, era de 2 milhões de dólares. Ele saiu por 500 mil, ou seja, só para ele não sair de graça. Só para o Sport ganhar alguma coisa. E desde então o Sport tá sem goleiro. Cara, eu fico... E Maílson tá voando na Arábia Saudita. Maílson, que é um dos melhores goleiros também naquela liga. Ele, um dia desse, como eu já falei aqui, ele teve um jogo contra o Al Nassr de Cristiano Ronaldo. E Maílson simplesmente defendeu vários chutes do CR7. Mas ele sai praticamente de graça do esporte. Na capa do vídeo eu coloquei também o Joelinton. Mas o Joelinton, ele foi vendido acima do seu valor de mercado na época. Que também não era grandes coisas, mas enfim, pelo menos ele foi vendido a um valor mais ou menos favorável. Claro que a diretoria na época era uma piada e não fez nada com esse dinheiro aí que ganhou com o Joelinton, que hoje vale 40 milhões de euros e que é titular da seleção brasileira, joga pelo Newcastle, vai jogar a Champions League. Enfim. E o mais recente exemplo que eu posso dar é o de Luciano Juba. Todo mundo conhece, né? Todo mundo já tá com essa história fresca na cabeça. Luciano Juba também vem das categorias de base, desde criança, jogando no esporte. E aí ele tinha um contrato até julho de 2023.
O Luciano Juba tinha seu contrato até julho de 2023. E aí fez um excelente ano de 2023. O primeiro semestre de Juba foi animal. Ele fez vários gols, fez gols de todo jeito. E aí depois daquele jogo, aquele 6-0 contra o Bahia, já o Bahia do Grupo City, o Grupo City fez o seguinte, meteu 2 no Bahia, a gente vai comprar. E aí faltando alguns meses para acabar o contrato de Juba, eles lançam essa proposta. E aí acabou. Depois disso, o Juba não queria mais renovar com o Sport. Eu também não... Assim, muita gente também... Fala a verdade, se você recebesse uma proposta de um time, você tá jogando no Sport, aí receber uma proposta de outro time do Brasil, que tem muito mais visibilidade para jogar fora, para jogar na Europa, e recebendo um salário muito maior que o Sport poderia pagar, você sairia, pode dizer. Então não adianta chamar Luciano Juba de Judas, chamar Adrielson de Judas, de não sei o que de Judas. São profissionais, pessoal, são profissionais. E outra coisa, o Bahia até lançou uma proposta, se não me engano, foi 4 milhões de reais por Juba, só que aí também era uma proposta baixa, de acordo com o valor dele e tudo, o Sport recusou. E acho que até fez bem ficar com o Juba até o final do contrato, viu? Porque ele ajudou em alguns jogos, ele ajudou, ainda continuou fazendo gols importantes para resultados do Sport, mas mesmo assim saiu de graça. E é o seguinte, pessoal, eu não sei que ideia é essa de fazer um contrato com o jogador, fazer uma renovação com o jogador, acabando no meio do ano. Porque acontece justamente isso. Jogador importante pro elenco no momento, tudo do nada ele sai de graça. E aí cadê aquela posição? Hoje a gente tem João Peglo para substituir Juba. Grande contratação. Parabéns à diretoria do Sport que trouxe João Peglo para substituir Juba. Os contratos eles têm que ser pelo menos até dezembro. Os contratos eles têm que ser até dezembro, porque se o jogador ele sai de graça, pelo menos ele cumpriu uma temporada inteira. No Brasil é assim, é de janeiro a dezembro a temporada. Não é como na Europa que a temporada é de agosto até junho, se não me engano. E aí tudo bem, aí você coloca, aí os contratos são até meio do ano e tudo, mas no Brasil até final do ano. Qualquer coisa diferente disso é burrice. E o Sport tem que tomar cuidado para coisas assim não acontecerem de novo, viu? Porque a gente tem aí Fábio Matheus, bom volante. Tem o Marcelo Aju que estava se destacando na base. Foi emprestado a um time da Europa. Já trouxe essa notícia aqui para vocês. E tem que ter cuidado para eles não saírem de graça ou para uma merreca de novo, hein? Porque se acontecer de novo, eu vou explodir de raiva. O João Marcelo Barros concedeu uma entrevista, vou deixar essa matéria completa aí na descrição, como sempre, que é o encarregado que está na frente das divisões de base. E ele lista aqui 6 pontos que o Sport vem melhorando, vem agindo para que coisas assim não aconteçam novamente e que a base seja mais valorizada, tanto no elenco, tanto no time, quanto na questão contratual, na questão monetária mesmo. Contratos extensos é o primeiro ponto. Inclusive tem um exemplo disso que o Sport renovou com o Fábio Matheus até dezembro de 2026. Aí sim, aí eu concordo. Segundo, cláusula de renovação automática por desempenho. Maior número de contratos profissionais com atletas a partir de 16 anos, ou seja, assim que já tiver apto para jogar profissional, coloca ele com um contrato profissional, porque aí tem acontecido isso bastante, de gente que nem subiu profissional, já foi vendido lá na divisão de base por pouquíssimo dinheiro. E digo mais, hein, não adianta só colocar contrato profissional, tem que colocar eles para jogarem. Próximo campeonato pernambucano, coloca Denival para jogar, coloca Denival, que é da base, goleiro da base, para jogar o pernambucano, para ele já pegar experiências. Esses jogadores mais jovens têm que pegar experiência, não é só ter o contrato profissional para que eles possam se desenvolver. Recuperamos o certificado de clube formador. Esse certificado é muito importante, viu? Foi perdido uns 3 anos atrás, de novo, enfim. Esse certificado é muito importante porque concede vantagens, concede privilégios a esses clubes que são considerados clubes formadores, clubes que revelam grandes atletas. E o Sport é um time assim. E por último, manter obrigações em dia, pagar salário, né? Fazer o mínimo, que é pagar salário, pagar 13º, pagar FGTS, porque ninguém é bobo de trabalhar de graça. E você pode pensar que a vida de jogador é fácil, mas não é. Ele tem que manter o físico, tem que comparecer a treinos, é um
um trabalho, uma profissão que exige muito do corpo dele. Então, por isso que ele ganha muito e por isso que o esporte não pode fazer essa desfeita de ficar com o salário atrasado. Ainda bem, ó, dou graças a Deus que Yuri Romão, pelo menos, ele não faz essa gafe. Então é isso, pessoal. Eu espero que novos tempos estejam chegando para o esporte, tempos em que jogadores não saiam de graça, jogadores não saiam por uma merreca. E eu espero que Milton Bivar nunca mais coloque os pés na Ilha do Retiro e que novos tempos cheguem para o Esporte Clube do Recife. Se você gostou desse vídeo, deixa o gostei, inscreva-se no canal, sempre vídeos sobre o Leão da Ilha. Comente aí o que você acha sobre toda essa questão, o que acha sobre Adrielson. Você acha que esses jogadores aí, Juba, Adrielson, são Judas? São jogadores que traíram o clube? E Juninho Pernambucano. E Juninho Pernambucano tem uma história parecida também. Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau.